graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da metodologia de culto, nós falamos do culto racional, nós falamos da nossa metodologia de culto. Nós estamos orando para termos um critério, mas nos abrirmos na hora que o Espírito Santo quiser agir. E hoje eu quero falar a respeito do culto. Veja, nós precisamos cultuar Deus de maneira devida. Nós precisamos adorar o Senhor da maneira correta. Nós precisamos começar o culto de uma forma correta, certo? O culto não é o fim, a hora da oração, a hora da palavra. O culto, como diz aqui, consciência do culto. Nós precisamos ter a consciência do culto. Não é qualquer coisa, é o nosso rosto. Nós mostramos no culto o que nós somos realmente no espírito, espiritualmente. Se nós somos espirituais, nós vamos trazer a Deus um culto racional, um culto espiritual. Mas se nós somos carnais, nós vamos proceder no culto com a carnalidade que nós procedemos no nosso dia a dia. Nós precisamos ter conscientização do culto. A conscientização de que é o encontro da criatura com o Criador, do servo com o seu Senhor, do filho com o Pai. Então, nós precisamos entender, nós precisamos nos preparar para o culto coletivo, certo? Primeiramente, nós precisamos saber que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos a casa de Deus. E sendo a casa de Deus, nós precisamos estar em contínuo espírito de culto. Nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja. Individualmente nós somos membros desse corpo, e sendo a igreja de Deus, nós sendo a igreja de Deus, nós precisamos estar prestando culto a Deus a todo tempo. Paulo disse em Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Porque Paulo não estava pedindo algo impossível, porque nós somos a casa viva de Deus. Nós temos o poder de cultuar a Deus aonde nós estamos. Nós não precisamos estar nas quatro paredes para cultuar. Nós fazemos um culto vivo a Deus a todo tempo, a toda hora. É por isso que Paulo disse para orar em línguas consigo mesmo. Por quê? Porque nós podemos orar no Espírito, trabalhando, dirigindo. Nós podemos estar em sintonia com Deus, cultuando a Deus em todo o tempo. Também nós precisamos andar no Espírito, nós precisamos viver no Espírito. E quem anda no Espírito, quem vive no Espírito, vive num cultuar a Deus contínuo. Agora, quando nós temos essa consciência, nós estamos num contínuo culto, nós vamos dar valor ao culto coletivo, e nós vamos nos preparar para esse culto coletivo em que nós vamos nos tornar igreja, nós vamos nos tornar corpo, nós vamos congregar, nós vamos estar juntos, nós vamos ter a comunhão com os outros, e o Criador vai estar ali, o nosso Salvador vai estar. Então nós temos que ter uma preparação para o culto coletivo, sabendo então que essa preparação ela é muito importante para que o nosso culto seja um culto que agrade a Deus. Lembra que eu disse que o culto não tem o propósito de nos agradar, mas o culto agrada a Deus, que essa maneira de colocar o homem no centro é uma maneira errada, uma maneira equivocada de nos reunirmos, que o centro de tudo deve ser o Senhor Jesus Cristo, e a Ele deve ser agradado, e para Ele ser agradado nós precisamos nos preparar para o culto, nós precisamos ter uma preparação, e a preparação é já estarmos em espírito, andando em espírito. E nós precisamos entender que o nosso culto não começa quando o pregador pega o microfone para iniciar o culto, começa em nossa casa, ou começa no dia do culto, o culto coletivo. Nós temos que entender isso, que esse culto coletivo, esse culto onde nós vamos nos reunir, ele deve começar na nossa casa. E por isso nós precisamos já pensar no culto, pensar em buscar a Deus já antes do culto, nos preparando para o culto. Eu digo às pessoas que se elas ficarem nos domingos
vendo televisão o dia inteiro, ou vendo suas redes sociais o dia inteiro, e depois elas vierem ao culto, elas vão vir frias na carne, elas vão vir distanciadas de Deus, elas vão vir pelo hábito de vir ao culto. Mas se aos domingos, ou se às sextas, às quartas, ou o dia que for proposto o culto, seja dias pares ou dias ímpares, se as pessoas elas leem antes um pouco a Bíblia, se elas pedem para Deus falar com elas, se elas estão ouvindo louvor, o culto terá outra dimensão, o culto terá outro ambiente. Muitas vezes nós chegamos no culto e nós achamos que o culto está frio, mas na verdade não é o culto que está frio, mas somos nós que vivemos uma vida fria com Deus. E nós trazemos essa maneira fria de servir a Deus para cultuar a Deus. Isso é muito sério, porque quando nós somos frios, nós não vamos conseguir dar um culto fervoroso a Deus. E pior, nós vamos colocar a culpa do nosso culto frio a Deus nas pessoas que estão ministrando ou no culto em si. Agora, quando nós temos conscientização do nosso culto, do culto coletivo, o culto vai começar em casa e nós já precisamos então nos preparar na nossa casa para o culto. Dentro desse viés, eu faço uma pergunta: o que não devemos fazer antes do culto? O que você não deve fazer antes do culto? Porque se o culto você já tem que estar andando em espírito. É a vida do cristão, é viver por fé, é viver por amor e é viver pelo espírito, viver andando no espírito, certo? Não é algo assim inacreditável, isso é o básico para nós os cristãos. Nós precisávamos estar já vivendo essa realidade de viver a fé, o amor e andar no espírito. Bom, o que nós não devemos fazer antes do culto? Primeiro, não orar. Nós precisamos fazer uma oração, gente. Nós precisamos falar: Senhor, fala comigo no culto. Senhor, abençoa o culto da noite. Senhor, que o Senhor venha, que eu venha ter um encontro contigo. Você precisa orar, nem que se for no banheiro ali, se você trabalhou o dia inteiro, você vai tomar banho, não tem problema, você pode orar ali no banheiro, você pode falar com Deus. Senhor, estou indo na sua casa, Senhor, estou indo te cultuar, estou indo te adorar, Senhor, eu quero sair de lá outra pessoa, eu tenho um propósito, Senhor. Ou você precisa fazer uma oração para o culto. Não pode cair na mesmice, não pode cair no comodismo, não pode cair e ficar uma coisa que é um hábito apenas e você já não tem mais aquele prazer em estar na casa de Deus. Davi disse: eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Se você perdeu a alegria de estar na casa do Senhor, o culto para você não vai significar muita coisa, mas você nunca pode perder essa alegria de estar na casa do Senhor. Você nunca pode perder esse prazer de estar servindo a Deus, de estar cultuando, de estar adorando o Senhor. Isso deve ser algo que deve te acompanhar o resto da sua vida. Você não pode perder esse primeiro amor no culto, porque quando nós estamos no primeiro amor, nós não vemos a hora de chegar ao culto, nós não vemos a hora de chegar o momento em que nós vamos nos assentar ali, ou nós vamos nos levantar para adorar o Senhor. Nós estamos no primeiro amor, mas depois que o tempo vai passando, isso se torna corriqueiro, comum, cotidiano, mas nós temos que quebrar isso em nós precisamos ter essa novidade de vida, de nos alegrar, e por isso nós precisamos fazer oração antes do culto. 2, não dar importância ao culto da noite. Poxa, não dá importância. Não dá importância ao culto que vai ser realizado. Tem pessoas que dizem: é só mais um culto. Outras dizem: hoje eu não vou, é só mais um culto, o próximo culto eu irei. Gente, nós estamos perdendo o entendimento de Deus. Muitas vezes nós estamos ficando velhos na fé, e esse velhos na fé está nos tirando o próprio Deus. O nosso tempo de igreja está nos distanciando de Deus, ao invés de nos aproximar de Deus. Não dá importância ao culto da noite, só mais um culto, vai ser o mesmo pregador, eu já conheço quem vai falar, eu já conheço quem vai cantar. Não dá importância. Próximo dia eu vou. Não. Deus sempre tem algo para você. Se for uma criança que for pregar, Deus tem algo para você. Se acontecer alguma coisa estranha no meio do culto, um imprevisto, aquele imprevisto pode falar com você. Não, você deve dar importância ao culto.
Você deve dar prioridade ao culto, deve se importar com o culto à noite, deve entrar na sintonia do culto à noite. 3. Não se importar com atrasos. Isso é muito sério, gente. As pessoas não estão se importando em chegar na igreja no primeiro louvor. Elas não estão se importando em chegar na igreja quando já o iniciante já está quase acabando o início do culto. As pessoas não estão se importando em chegar 15 minutos atrasadas. Quando eu digo atrasado, eu não estou me referindo a quem trabalhou o dia inteiro e veio para a igreja sem tomar banho e chegou 30, 40 minutos atrasado. Esse aí recebe o louvor de Deus. Esse aí ele está agradando a Deus porque está fazendo sacrifício. Não é isso. Não é chegar atrasado também porque o pneu do carro furou, houve um imprevisto de última hora e você chegou atrasado no culto. Sim, é melhor você vir atrasado quando acontecer isso e você passar por esse ponto de provação até chegar ao culto do que você não vier. Mas eu estou falando com as pessoas que não estão nem aí para chegar atrasadas. Elas chegam porque elas querem. Elas ficam vendo a televisão o dia inteiro e vai passando o horário, elas vão tomar banho, se arrumar em cima e elas sabem que elas vão chegar atrasadas. Mas elas não se importam, elas não ligam para isso. Já estão começando o culto sem pé, sem cabeça. Já estão dando importância mínima àquele momento que vamos ter com Deus. É uma coisa irresponsável, é uma falta de compromisso, é uma falta de respeito, é uma falta de ética, é uma falta de temor, é uma falta de honrar quem está no culto, que é o próprio Deus, de honrar a Deus, é falta de entendimento. Não estamos dando um culto racional a Deus quando nós chegamos atrasados, porque nós ficamos conversando, porque nós ficamos vendo a TV ou nós ficamos em outras tarefas que podíamos deixar para estarmos antecipadamente no culto. Isso é muito sério, gente. Parece não ser, mas eu vou dizer algo aqui para você e vou desenrolar durante o estudo. As pessoas desviam quando elas começam a desvalorizar o culto. E elas desviam dentro do próprio culto. Elas prestavam um culto muito bom a Deus, mas elas começam a prestar um culto cada vez pior a Deus. Elas começam a não dar importância ao culto, e isso é o lapso, isso é a revelação de que elas vão acabar deixando a fé. É muito sério isso. Não chegue atrasado porque você foi um descompromissado com Deus. Não chegue atrasado porque você quis ficar se maquiando, porque você quis ver o jogo até o fim. Não faça isso. Você não está servindo a homens, você está servindo a Deus. Você pode estar tão preso na coisa estrutural da igreja, o prédio, as pessoas, e você não está conseguindo ver Deus mais, que está aqui, no meio das pessoas, no culto, na adoração. Chegue antecipadamente. Só não chegue antecipadamente se houver alguma coisa que seja empecilho para você. Mas caso você possa, chegue antecipadamente. 4. Não atrapalhar pessoas de chegarem no horário. Gente, não atrapalhe as pessoas, não. Muitas vezes nós ouvimos de maridos dizendo: eu cheguei atrasado porque minha mulher ficou aí, ela ficou se maquiando, ela ficou se embelezando e eu acabei chegando atrasado. Aí a pessoa chega linda por fora, mas vai sair um bagaço por dentro. Não adianta você ter uma beleza exterior apenas e a sua beleza interior ela não existir. E a beleza interior ela já não existe quando você não se importa em chegar atrasado, em fazer com que os outros cheguem atrasados. Eu cheguei atrasado porque meu marido quis ficar vendo futebol e aí nós atrasamos tudo. Não tenha ídolos, meu irmão. Não tenha times como ídolos. Não tenha nada como ídolo no seu coração. Não chegue atrasado por causa de um entretenimento da TV. Não faça isso. Não faça com que os outros cheguem atrasados por causa de você. Já começou o culto errado. Começou o culto sem pé, sem cabeça. Começou o culto sem propriedade, começou o culto sem ter razão, entendimento, sabedoria. Começou tudo errado. Não faça isso. O que
que fazer então antes do culto? A segunda pergunta é, o que fazer antes do culto? Ora, o que nós devemos fazer então antes do culto? Orar? Nós vamos orar? Nós vamos falar: Senhor, usa o pregador? Senhor, fale comigo? Senhor, abençoe o culto? Senhor, eu intercedo pelas pessoas que vão ao culto. Senhor, se houver algumas pessoas que não estão com forças de ir ao culto, eu te peço, dê forças a ela. Ore pelo culto. Se você quer um culto melhor, um culto mais avivado, ou um culto de cura, ou um culto de libertação, ou um culto que Deus vai falar com você, direção, você vai receber alguma coisa, ore. Fale a Deus a respeito do culto, ore. 2, coloque propósito. Gente, nós precisamos pôr propósito. E o primeiro propósito é agradar a Deus. Se você não tiver isso no seu coração de agradar a Deus, se você ainda está naquela história de Deus precisa me agradar, Deus precisa fazer porque eu estou indo na igreja. Não, você não está vindo na igreja para Deus te agradar. Você está vindo na igreja para agradar a Deus. O seu primeiro propósito é agradar a Deus. Mas se você tem se estabelecido sempre no seu coração esse propósito, você pode colocar propósito no culto. Às vezes você está precisando de uma resposta. Às vezes você está precisando de um emprego, está precisando de um espiritual, você está precisando de uma capacitação espiritual, você está diante de Deus. Ele é juiz, Ele é pastor, Ele é advogado, Ele é médico, Ele é conselheiro. Você está na presença do Criador, daquele que tem todo o poder. Coloque propósitos. A mulher do fluxo de sangue, quando saiu da sua casa, colocou um propósito: se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Coloque propósito na tua vinda à casa do Senhor. Então, agora 3, estar no Espírito. O que eu falei, nós fomos chamados para andar no Espírito. No tempo da graça, nós não fomos chamados para andar na lei, para andar no medo, para andar no terror, para andar no pecado. Nós somos chamados para andar no Espírito, para andar no entendimento. Você se enche da palavra. Você precisa ser um cristão que não só lê a Bíblia quando o pastor abre a sua Bíblia. Você não pode ser um cristão que ora só quando o pastor diz levante-se para orar. Você precisa ter uma vida de leitura e de oração, nem que se for mínima, você precisa começar com o mínimo. Então ande no Espírito para que o seu culto seja diferenciado. 4, estar na igreja com antecedência. Isso faz toda a diferença, gente. Estar na igreja com antecedência. Não fique lá fora. Não fique fora conversando fiado. Não fofoque na porta da igreja. Não fique falando da vida dos outros. Não converse assuntos seculares antes do culto, assuntos do mundo antes do culto. Gente, venha no Espírito, chegue antecipado. Não espere que ninguém diga, vem para dentro. Não, você deve, em nome de Jesus Cristo, estar na igreja sentado, lendo a sua Bíblia, orando. Sim, antes do culto. Isso vai fazer toda a diferença. Não fique lá fora. Se você quiser conversar com alguém, converse dentro da igreja, converse baixinho. Mas converse, esteja pronto. Não espere o culto começar, você vem correndo. Não, esteja aqui. Leia, abra sua Bíblia. Ore em línguas um pouco. Sim, ore no Espírito. Ou ore no seu português, fale com Deus. Ou chegue com antecedência, mas não fique causando tumulto. Chegue com antecedência e sirva o Senhor já com antecedência. Você não precisa que o culto comece para você servir ao Senhor. Você já veio para o culto para cultuar. Comece a cultuar antes que o culto comece. Comece a cultuar antes que o culto comece. Você não precisa dizer, bom, meus irmãos, levantemo-nos para começarmos o culto. Você já veio com entendimento. Você já sentou com entendimento. Comece a cultuar antes. Na hora que nos levantarmos para começar o culto, você já está em sintonia com o culto. Você já está preparado a Deus para Deus ministrar o seu coração. Então faça isso. Estou ensinando. Faça isso, que isso será bênção para você. E você agradando a Deus no culto, coisas extraordinárias acontecem na sua vida. Que você fique na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.